Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Foi fraco, o povo está com sono. Vou falar de novo, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, meu irmão. Hoje não é dia de enterro, é dia de cultuar ao Senhor, de louvar o seu nome. No dia do Senhor, no primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Cristo Jesus. E nós vamos aquietar o nosso coração nesse momento para isso. Eu não sei se você sabe, mas o ato de ouvir a palavra, ouvir uma pregação fiel da palavra, e fazer isso com atenção, sem procurar distrações para a sua mente, para o seu coração, fazer isso em silêncio, atento, é um ato de adoração a Deus. Então, ouvir só porque você só está somente ouvindo, não quer dizer que você não está cultuando. O culto é desde a primeira leitura que é feita até a oração final. Tudo nesse meio termo é culto, inclusive o momento da pregação em que você ouve. Então, eu costumo dizer que às vezes tem pessoas que infelizmente pecam na hora da pregação, porque se distraem. Lembre-se que nesse momento de culto, no momento que você está ouvindo a pregação, você não pode fazer algumas coisas. Você não pode ficar, por exemplo, mexendo no celular. Você não pode ficar nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, o YouTube, seja o que for. Você deixa para fazer isso depois. Você não pode ficar conversando com o seu irmão, distraindo ele e se distraindo. Você não pode ficar pensando, sei lá, no cachorro que ficou em casa, o bichinho que está sozinho. Não, meu irmão. Nessa hora você tem que ouvir a palavra do Senhor. E não é por causa do pregador não, tá certo? É por causa da palavra que está sendo pregada. Então, nesse momento, eu convido você a fazer isso, a ficar quieto, a ouvir, a olhar para a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, deixe ela aberta, olhe para o texto, acompanhe a pregação e tente trazer alguma coisa para a sua vida. Ore dizendo: Senhor, fala comigo, me ensina alguma coisa, me transforma nesse momento. Então, faça isso para que você não esteja blasfemando contra o Senhor. Porque quando nós fazemos qualquer coisa errada no meio do culto, nós estamos pecando. Nós estamos profanando o culto que deve ser dado a Deus em santidade, com zelo, com cuidado, com grande serviço. Então, nesse momento, não se distraia, se atente, aquiete o seu coração, os seus pensamentos, e vamos todos ouvir essa palavra. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 1. Estamos caminhando no Antigo e no Novo Testamento. Domingo passado pregamos em Oséias, na sequência do profeta Oséias. Hoje vamos voltar para Tiago. Estamos expondo esses dois livros aqui aos domingos à noite. A carta de Tiago no Novo Testamento e o profeta Oséias no Antigo Testamento. Hoje nós vamos refletir em Tiago capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Tiago capítulo de número 1, do versículo 9 ao versículo de número 11. Todos encontraram? Amém. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. No ano de 1912, o mundo inteiro observava, admirado, a construção do famoso navio que recebeu o nome de Titanic. Era um navio luxuoso e gigantesco, um verdadeiro símbolo do progresso tecnológico e industrial daquele período histórico. Existe até mesmo uma lenda de que alguém, isso aí não é comprovado, não tem uma documentação,
que estava dentro dele, da sua estrutura para aquela época, era algo realmente extraordinário. Mas, apesar disso, como nos conta a história, na sua primeira viagem, não na segunda, não na terceira, não na quarta, mas na sua primeira viagem, o Titanic acabou colidindo com um grande iceberg, um grande pedaço de gelo no meio do mar. E como consequência, ele acabou naufragando, gerando a morte de mais de 1.500 pessoas. Esse naufrágio, esse trágico acontecimento, nos faz lembrar, meus irmãos, de uma coisa muito importante. De nada vale nós colocarmos as nossas esperanças nos tesouros desse mundo, nos objetos desse mundo, em coisas que pertencem a esse mundo, porque esses tesouros são extremamente frágeis. Esses tesouros são completamente passageiros, e por mais que sejam gigantescos, como um navio, de uma hora para outra, eles naufragam, eles deixam de existir. E o texto que nós lemos nos ensina algo precioso sobre essa verdade. Lembre-se que Tiago escreve a sua carta para judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que acabaram sendo dispersos por causa da perseguição que o Império Romano levantou contra o Evangelho. Lembre-se que Roma foi um dos grandes perseguidores da igreja. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi morto por um imperador romano, foi decapitado pelo imperador Nero. Então Roma, por um período da história, perseguiu duramente os cristãos. Basicamente, eles entraram em uma espécie de fuga, se espalhando por várias regiões, em decorrência dessa perseguição. Os cristãos que receberam a carta de Tiago estavam passando por diversas provações. Eles estavam enfrentando várias batalhas, vários desafios, várias situações difíceis. Não é à toa que do versículo 2 ao versículo 4 desse primeiro capítulo, Tiago afirma que esses irmãos deveriam se alegrar, nutrir uma perfeita e completa alegria em meio às provações, porque, segundo ele, elas nos levam a uma maior perseverança diante das batalhas, e essa perseverança, tendo o seu efeito completo, nos transforma em crentes mais maduros, mais parecidos com Jesus. Do versículo 5 ao versículo 8, Tiago nos mostra que a sabedoria é uma necessidade real de todo cristão e que todos nós precisamos buscá-la em oração, clamando ao Senhor com fé, na certeza de que Ele nos atenderá e nos fortalecerá nessa sabedoria para lidarmos melhor com os nossos problemas, para lidarmos melhor com a nossa própria vida. Agora, a partir do versículo 9, ainda firmado no grande tema das provações, ainda seguindo essa temática, Tiago nos ensina que diante de tantas tribulações, diante de tantas lutas e batalhas, a nossa esperança não deve estar posta nos tesouros desse mundo. A nossa esperança deve estar posta na eternidade. E é sobre esse tema, meus irmãos, que nós vamos refletir nessa noite. Uma esperança que se mantém na eternidade. Uma esperança que se mantém na eternidade. E nós devemos manter a nossa esperança na eternidade, em primeiro lugar, porque a nossa riqueza é espiritual. Nós devemos manter a nossa esperança na eternidade, porque a nossa riqueza é espiritual. Olhe comigo o versículo de número 9. A primeira parte do versículo 9 já nos deixa claro que Tiago está falando enfaticamente com os crentes, simplesmente pelo fato de que ele usa a palavra irmão, que aparece aqui já no início do texto. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou me dirigindo, eu estou falando com os meus irmãos em Cristo Jesus. Só que é interessante nós ressaltarmos que Tiago está falando aqui com um grupo específico que existe dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você observar a sequência do versículo, é possível perceber que Tiago está se dirigindo ao irmão de condição humilde. Mas qual o significado dessa expressão? O termo condição humilde que aparece aqui
diz respeito a alguém que está em uma condição abatida, alguém que vive em uma condição abatida. Isso pode estar relacionado tanto ao âmbito da vida material, da vida física, quanto ao âmbito da vida espiritual. Nesse caso aqui, de acordo com o contexto que nos está sendo apresentado, é possível concluir que Tiago, ao usar a expressão condição humilde, ele está se referindo a crentes que enfrentam dificuldades financeiras, dificuldades materiais, irmãos mais pobres, que em determinados momentos se encontram desamparados, passando por algumas necessidades. A ideia é de alguém que está abatido socialmente, diante da sociedade. Ao longo de toda a carta, se nós formos fazer um grande panorama, é possível observar que Tiago sempre demonstra uma grande preocupação e cuidado para com os crentes mais pobres, para com os crentes mais necessitados. Lembre-se, por exemplo, que Tiago foi um grande líder da igreja que se encontrava na cidade de Jerusalém. É tanto que no 2º capítulo da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo relata que quando ele esteve em Jerusalém para se encontrar com os demais apóstolos, os apóstolos, a igreja como um todo, lhe recomendaram que jamais se esquecesse dos pobres. Quando Paulo vai a Jerusalém se encontrar com a igreja de lá e com a liderança de lá, aquela igreja olha para Paulo e diz: Paulo, quando você retornar para a sua missão, quando você retornar para as suas viagens missionárias, jamais se esqueça dos pobres. Jamais se esqueça dos irmãos mais sofridos, que passam muitas vezes por grandes necessidades. Não é à toa que, se você lembra, quando nós observamos a carta aos Coríntios, nós vemos que Paulo estava realizando uma coleta financeira para socorrer justamente esses irmãos mais necessitados. Sendo assim, é muito possível que essa postura da igreja de Jerusalém, quando ela falou isso para Paulo, já fosse um reflexo, uma influência da liderança de Tiago, que existia no meio deles. É muito provável que Tiago já estivesse ensinando isso no meio da igreja. Se preocupem com os irmãos mais carentes, jamais se esqueçam deles. Semelhantemente, é por isso que aqui, já nos primeiros momentos da sua carta, no início dela, Tiago se dirige de maneira especial aos irmãos mais humildes, aqueles que desfrutam de nenhum ou quase nenhum status social, e que muitas vezes são desprezados por causa da sua pobreza. É fato que muitos desses irmãos aqui, a quem Tiago escreve, passavam por grandes opressões que vinham daqueles que eram mais ricos, homens ricos que traziam opressão sobre esses irmãos. Só que, se você observar o final do versículo 9, é possível notar que Tiago apresenta uma recomendação muito especial para esses irmãos mais humildes. Veja o que diz o texto em sua completude. O texto diz: você, meu querido irmão de condição mais humilde, você que luta contra a pobreza e contra a falta de recursos, você, meu querido irmão, você deve se gloriar na sua dignidade. A palavra dignidade que surge aqui diz respeito a um estado de exaltação. Alguém que está ocupando uma posição de honra, alguém que está ocupando uma posição de glória. Por sua vez, a expressão se gloriar significa basicamente ter orgulho, se orgulhar de uma determinada coisa. Sendo assim, em outras palavras, o texto está dizendo que esses irmãos, a quem Tiago se dirige, deveriam sentir orgulho da posição de honra e de glória que eles estão ocupando. É isso que Tiago está dizendo: sintam orgulho, porque vocês estão ocupando uma posição de honra e de glória. E aí nós podemos perguntar: mas como assim? Como é que esses irmãos poderiam sentir orgulho de estarem enfrentando dificuldades financeiras? Como é que esses irmãos poderiam se alegrar e sentir orgulho de estarem sendo oprimidos duramente na sua vida material e na sua vida física? Como é que alguém pode se orgulhar de estar passando por um momento onde existe a escassez de recursos, onde não há recurso suficiente para ter uma vida confortável e estável? Além disso, a autoexaltação não seria pecado? Você exaltar a si mesmo não é pecado?
Não é errado perante a palavra você buscar honra e glória para si mesmo, se exaltar acima dos demais homens. Calma. É por isso que a interpretação bíblica ela deve estar de acordo com a intenção do autor e não de acordo com aquilo que eu acho ou o que você acha. Vamos lá. Tiago está afirmando que o crente, ele está falando de crente aqui, embora esse crente esteja ocupando uma baixa posição social, embora esse crente esteja ocupando uma baixa posição financeira, ele deve se orgulhar, porque esse crente ocupa uma alta posição espiritual. A dignidade do cristão não vem dele mesmo, não vem dos seus recursos materiais, não vem da sua condição social. A dignidade de um crente vem de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. A dignidade do crente não se baseia nos tesouros de origem física, nos tesouros de origem terrena, mas essa dignidade se baseia nos tesouros de origem espiritual. A dignidade do crente está firmada em tesouros de origem celestial. Embora o cristão não deva jamais se orgulhar de coisas pecaminosas, obviamente, coisas que são contrárias à palavra de Deus, embora isso seja verdade, esse mesmo crente, ele deve sim se orgulhar do fato de que antes ele era filho da ira e da desobediência, mas hoje ele é filho do Deus Altíssimo. Hoje ele pertence ao Senhor. Antes ele estava perdido e condenado ao inferno por causa dos seus muitos pecados, mas hoje ele é herdeiro do reino de Deus, ele é co-herdeiro com Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus. Embora o crente não tenha nenhum ou quase nenhuma dignidade material e financeira, ele deve preencher o seu coração de alegria, porque ele carrega consigo uma gigantesca e eterna dignidade espiritual. O orgulho em si mesmo, orgulho por orgulho, é pecado, mas o orgulho em Cristo Jesus é um privilégio e um motivo de grande alegria. Obviamente, meu querido irmão, Tiago não está dizendo que para ser crente você precisa ter baixas condições financeiras. Não é isso que ele está dizendo. Muitos servos de Deus, ao longo da história, desfrutaram de uma excelente condição financeira e material. Inclusive personagens muito famosos da Bíblia, como Abraão, Jó, José, Davi, Salomão, dentre tantos outros. O ponto não é esse aqui. Ao mesmo tempo, é mentirosa a teologia que afirma que se um crente for fiel, ele vai ser próspero financeiramente cada vez mais. Isso não é verdade também. Existem crentes com uma alta condição financeira, mas, ao mesmo tempo, existem crentes que também têm uma baixa condição financeira. Então, qual é o ponto? Sabe qual é? É porque, normalmente, o crente de condição mais humilde, o crente que enfrenta dificuldades nessa área, ele tem uma tendência, sabia? Qual é a tendência? É a tendência de se desesperar por causa das suas dificuldades. É a tendência de ter medo do futuro. O que é que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir fazer a feira nesse mês? Será que eu vou conseguir comprar roupas para mim, para minha família? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas? Essa é a tendência daquele que enfrenta dificuldades financeiras. É por isso que Tiago está dizendo: irmãos, apesar dessas dificuldades reais e tão presentes, lembrem-se de uma coisa muito importante: vocês são herdeiros de um eterno tesouro celestial. Meu querido irmão, todos nós, sem exceção, todos nós estamos sujeitos a períodos de escassez. Deus nunca prometeu que a nossa vida física e material seria próspera o tempo todo, ou que as nossas riquezas estariam aumentando cada vez mais. Não, todos nós estamos sujeitos à escassez. Em muitos momentos de nossa vida, é muito possível, é muito provável que nós tenhamos que enfrentar dificuldades financeiras e materiais. Talvez aquela tão sonhada boa estabilidade financeira não chegue para nós, talvez ela não chegue, ou talvez ela chegue, mas não dure o tempo todo, talvez ela chegue e depois recaia. O fato de nós sermos crentes não nos livra, não nos blinda
contra as opressões sociais oriundas das lutas financeiras que existem para a maioria de nós. Às vezes o dinheiro falta, meu irmão, às vezes a conta não fecha, isso acontece com muita gente, mas apesar disso, apesar dessas dificuldades, nós jamais podemos esquecer que o nosso verdadeiro tesouro não é material, o nosso verdadeiro tesouro é celestial. Jesus Cristo é a nossa riqueza, porque Ele é o Salvador da nossa alma. Nós somos o povo mais rico e mais feliz desse mundo, porque Cristo nos lavou de toda iniquidade. O dinheiro pode até ser pouco, os bens materiais podem até faltar, mas a coroa da justiça nos está reservada por toda a eternidade, meus irmãos. Nós receberemos uma herança eterna e absolutamente nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o motivo da nossa alegria. Uma esperança que se mantém na eternidade. Nós acabamos de ver que nós devemos manter a nossa esperança na eternidade, porque a nossa riqueza é espiritual. E em segundo lugar, nós devemos manter a nossa esperança na eternidade, porque os tesouros da terra passam. Os tesouros da terra passam. Versículos 10 e 11. Acompanhe comigo. Se você observar o texto com cuidado, é possível perceber que Tiago ele faz um contraste muito nítido em suas palavras. No versículo 9, como nós acabamos de ver, ele fala de maneira muito especial ao coração dos cristãos que passam por dificuldades financeiras e materiais, afirmando que os crentes que enfrentam escassez aqui nesse mundo jamais devem esquecer que são herdeiros de um eterno tesouro espiritual e celestial. Agora, nos versículos 10 e 11, Tiago se dirige especificamente aos homens ricos. A grande questão é, ao se referir aos ricos, será que Tiago continua falando com cristãos ou agora ele está falando com os ímpios? O que é que você acha? Não responda não. É possível responder a essa pergunta pensando na carta como um todo, tá? Se nós fizermos uma análise de todo o conteúdo que se encontra nos 5 capítulos desta epístola, nós poderemos constatar que Tiago fala sobre os ricos diversas vezes. Se você fizer uma análise, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, você encontra vários momentos em que Tiago fala sobre os ricos. E em todas essas vezes, ele nunca se refere a esses ricos como irmãos em Cristo Jesus. Em todas as vezes que Tiago fala sobre os ricos, ele nunca se refere a eles como irmãos. Ao mesmo tempo, quando Tiago fala sobre os pobres, ele faz questão de chamá-los de irmãos. Nós acabamos de ver isso no versículo de número 9, que nós acabamos de ler. Veja que o texto já começa, o irmão. Ele está falando de crentes no versículo 9. Nos capítulos 4 e 5, por exemplo, Tiago fala de certas atitudes pecaminosas desses homens ricos e anuncia um grande castigo contra eles. Existiam cristãos mais ricos nas igrejas que receberam a carta de Tiago? Ou será que só existia gente humilde? Será que existia gente rica? É muito provável que sim. É quase certeza que existiam sim cristãos mais ricos, mas, apesar disso, todas as vezes que os ricos são citados nessa carta, o texto está se referindo a homens ímpios, homens incrédulos, homens que amavam as suas riquezas, mas não amavam a Deus. Inclusive, dentro do contexto dessas igrejas às quais Tiago escreve, como eu falei, os ricos, justamente os ricos, eram responsáveis por grande parte do sofrimento que esses cristãos enfrentavam. Agora, depois desse parêntese, vamos fechar, olhe para o texto de novo. Enquanto que no versículo 9, Tiago afirmou que os cristãos mais pobres deveriam se orgulhar da sua elevada condição espiritual, agora, no versículo 10,
ele afirma que os incrédulos que são ricos devem se orgulhar em sua insignificância. Mas como assim? Qual o significado dessa afirmação? Pense comigo. As pessoas ricas, e aí vamos incluir aí quem não é crente, para facilitar. As pessoas ricas, normalmente, não vou colocar todo mundo no mesmo balaio, porque a gente não pode generalizar, mas normalmente as pessoas ricas sentem muito orgulho de todo o patrimônio que puderam adquirir. Elas ficam felizes e muitas vezes chegam até mesmo a se gabar de toda a sua riqueza. Às vezes conversando entre eles: olha, você viu, eu comprei um terreno, eu estou construindo ali um condomínio, comprei um carro novo, carro zero. As pessoas gostam de falar sobre isso, elas sentem orgulho da sua riqueza. Sendo assim, é possível encarar a afirmação de Tiago como uma grande ironia em relação aos ricos. Obviamente, muito claramente, ele não está incentivando os ricos a continuar colocando as suas esperanças no dinheiro e nos bens materiais. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: você que tem tanto dinheiro, você que vive no luxo, desfrutando de tanto glamour, desfrutando de tanto conforto, você que ama tão grandemente os tesouros da terra acima de tudo, você que se orgulha tanto das suas riquezas, você que rejeita a Deus e ama os bens materiais, você que se abraça com o dinheiro e vira as costas para o Evangelho, lembre-se de uma coisa muito importante. Tiago está dizendo: você não é nada, a sua vida é frágil, você veio do pó e ao pó retornará. Você é um pecador que está perdido diante de Deus, caminhando a passos largos para o inferno. Sendo assim, quando você se orgulha do seu dinheiro, meu camarada, você está se orgulhando de uma mera insignificância. O pobre que tem Cristo no coração é o homem mais rico desse mundo. Já o rico que não tem Cristo no coração é o homem mais triste, é o homem mais pobre, é o homem mais miserável dessa terra. Um homem cegado pela sua arrogância, um homem cegado pela sua autoexaltação, onde ele acha que o seu patrimônio financeiro lhe dá poder para fazer o que quiser e para ter controle sobre a sua própria vida, quando na verdade ele é insignificante e está caminhando para o inferno. Mas por quê? Final do versículo 10, o texto diz: sabe por que esse rico é insignificante? Porque ele passará como a flor da erva. Em outras palavras, Tiago está afirmando que essa glória toda do dinheiro, essa glória toda das roupas caras, dos bens materiais abundantes, toda essa glória externa que pode ser vista, Tiago está dizendo, toda essa glória é passageira. Você lembra da parábola, que eu creio firmemente ser uma história verídica, do homem rico e de Lázaro? É a mesma situação. Lázaro era pobre, era mendigo, não tinha nada, não tinha roupa nova, dormia nas calçadas, vivia doente, não tinha comida para se alimentar, vivia no frio, debaixo da chuva, no sol ardente. Quando morreu, diz a palavra, foi levado pelos próprios anjos para a presença do Senhor. Já o homem rico, que tinha a casa gigantesca, roupas glamourosas, dinheiro à vontade, quando morreu, o texto diz que abriu os olhos e viu que estava no inferno. A expressão flor da erva, que aparece aqui, nos remete a uma figura real mesmo. Flores silvestres, de cores muito brilhantes, muito bonitas, muito lindas, que brotavam anualmente no solo da Palestina, mas que após poucas semanas, apesar de tamanha beleza que aquelas flores tinham, elas murchavam, elas embranqueciam, elas desapareciam rapidamente. Você está entendendo a comparação aqui? Toda essa riqueza terrena é passageira, assim como é passageira a beleza externa de flores que nascem, mas logo depois murcham, logo depois morrem. Por quê? Versículo 11, veja comigo, o texto diz:
porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. A flor pode ser a mais bela do mundo. Eu já dei flor para a Virgínia, mas depois de um tempo ela morre, a bichinha. A flor pode ser a mais bela do mundo, carregando consigo uma grande formosura. Só que isso não adianta de muita coisa, porque quando o sol recai sobre ela com o seu ardente calor, ela começa a secar, ela vai murchando, até que toda a sua formosura desaparece. E aquela flor tão bela já não pode ser vista. Toda aquela beleza externa, Tiago está dizendo, é frágil, não resiste ao constante e intenso calor do sol. É por isso que Tiago afirma, da mesma forma, se murchará o rico em seus caminhos. Veja que interessante, não sei se você prestou atenção, não é somente a riqueza que murchará. Você entendeu o que é que o texto está dizendo aqui? Não é somente a riqueza que vai murchar, porque o texto está afirmando que o homem rico, o homem incrédulo, que coloca a sua esperança nos bens materiais, nas coisas do mundo, esse homem, Tiago diz, também murchará. As riquezas desse mundo são passageiras. Essa vida terrena também é passageira. Não é só a riqueza que passa, não, é a vida mesmo. Toda essa prosperidade, todo esse glamour, todo esse luxo e toda essa ostentação demonstrada pelas pessoas que amam os tesouros dessa terra, tudo isso é perecível, tudo isso passará. Mas os homens que amam o dinheiro acima de tudo, Tiago diz, também murcharão, mas não é diante do sol, não. Eles murcharão diante do ardente calor da ira de Deus. As riquezas dessa terra nada poderão fazer por aqueles que serão consumidos pelo fogo do juízo de Deus. Cristo afirmou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma, o que é que ele dará em troca da sua alma? As suas riquezas não valerão de nada. Cristo também afirmou, não há como servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao dinheiro. O apóstolo Paulo afirmou, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meus queridos irmãos, existem muitas coisas boas nesse mundo, nós não negamos isso. Coisas que nos são dadas pelas próprias mãos de Deus, não porque nós merecemos, não porque temos algo a apresentar em troca, mas porque Deus é muito gracioso, bondoso, amoroso, misericordioso. Nós podemos desfrutar do dinheiro, nós podemos desfrutar de bens materiais, não há problema nenhum nisso. O grande problema se encontra quando as riquezas desse mundo nos dominam e passam a ser o Deus a quem nós adoramos. Nós deixamos de adorar a Cristo para adorar os tesouros dessa terra. O problema é quando nós nos tornamos pessoas avarentas, pessoas gananciosas, pessoas que rejeitam o Evangelho para amar o mundo. A nossa vida não pode estar pautada nos tesouros dessa terra, porque o ladrão leva, a traça consome, a ferrugem destrói com o tempo. Esses tesouros são passageiros, meus irmãos. Todos aqueles que vivem para esse mundo e para os seus tesouros serão terrivelmente consumidos pela ira de Deus, que há de ser revelada quando Cristo Jesus retornar. Todos eles serão jogados no fogo do inferno por toda a eternidade. Nós, porém, habitaremos com o Senhor para todo sempre. Nós desfrutaremos de um novo céu e de uma nova terra. Por meio da fé em Cristo Jesus, nós carregamos em nosso coração uma esperança, uma alegria que jamais será perdida. Os tesouros dessa terra passarão, mas o nosso tesouro celestial permanecerá existindo por toda a eternidade. Mas então, o que é que nós podemos trazer para o nosso coração? Já me disseram que essa parte final das aplicações é a parte que eu mais bato no povo, mas não é de propósito não, tá? É porque Deus manda mesmo.
Eu queria destacar algumas coisas para nós concluirmos diante desse texto aqui. Jamais esqueça, meu querido irmão, não é pecado ter dinheiro. Claro, nós não somos adeptos da teologia da prosperidade. Diante de Deus, você é chamado, se você é crente, se você realmente foi convertido pelo poder do Evangelho, você é chamado para ser um crente fiel. Você não é salvo para viver a vida do jeito que você quer. Deus não te salva para dizer, olha, eu já te salvei, então agora viva a sua vida de qualquer jeito que eu não me importo. Não, não é assim. Diz que é crente, mas não vive segundo a palavra de Deus, você não é crente. Ou então você está muito longe do Senhor e precisa voltar urgentemente, antes que Cristo retorne e pegue você de surpresa. Você é chamado para ser um crente fiel, um crente que vive em santidade, um crente que vive em obediência diante do Senhor, que busca santidade nas palavras, nos pensamentos, nas atitudes, nas roupas, na maneira como vive diante da família, no trabalho, na faculdade, na igreja. A palavra que é viva e eficaz. Você é chamado para ser um crente que evangeliza, porque crente que não fala de Jesus também não é crente. A evangelização não é uma programação mensal da igreja, a evangelização é um estilo de vida, onde em qualquer lugar que você está, você abre a boca para falar de Cristo, você prega o evangelho, você é chamado para ser um crente que serve na igreja, que se dedica, que usa seus dons, talentos, capacidades para trabalhar para o Senhor, para investir no reino de Deus, para ver a igreja crescer. Você é um crente que vai ao culto toda semana, porque crente que não vai ao culto, crente desigrejado também não é crente. Crente que é crente vai à igreja. Crente que é crente não é crente só em casa. Isso não existe. Isso não é evangelho, é muito mais uma filosofia satânica e mundana. Não existe crente desigrejado. Não existe crente que vive a vida longe da igreja. Você precisa estar na igreja com os seus irmãos, num dia como esse, para orar, para cantar, para dizimar, para ofertar, para ouvir a palavra. Todos nós somos chamados a sermos crentes fiéis, mas isso não significa dizer que Deus vai te fazer rico só porque você é fiel. Se você tem buscado a Deus na esperança de ficar mais rico, se a motivação que te leva a servir a Cristo é prosperidade financeira e material, você está terrivelmente enganado. E qualquer igreja e qualquer pastor que fale o contrário é um agente não de Deus, mas é um agente de Satanás para enganar as pessoas. A sua fidelidade, meu querido irmão, não é uma moeda de troca. Ela não é uma moeda de troca onde você a usa para negociar bênçãos com Deus. Você chega lá, Deus, eu sou fiel. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, então o Senhor é obrigado a me fazer prosperar no dinheiro, nos bens materiais. Senhor, eu estou querendo aqui ter um propósito, né? Propósito das 7 semanas. Quero comprar um carro novo, então vou fazer esse propósito aí para comprar o meu carro. Fazer um propósito com Deus para eu comprar um terreno. Meu irmão, esse não é o princípio central do Evangelho, nada disso. Nós não cremos dessa forma. Você pode ser fiel, você pode ser muito dedicado ao Senhor, você pode se entregar completamente. Pense isso. Você pode ser fiel de um jeito que você está sentindo a presença de Deus na sua vida. Você pode ser fiel de sentir fervor na oração, de ler a palavra com alegria e sentir aquela palavra transformando você. Você pode ser fiel, estar na igreja e ver Deus falando com você, cantando com alegria, orando com alegria. Você pode ser fiel e não ver o seu dinheiro aumentar nem um tiquinho. Você pode ser fiel e ver a necessidade de estar no médico todo mês, para fazer tratamento, para tomar medicação, para cuidar da saúde. Você pode ser fiel e pode ver a sua família vivendo num caos. Quem foi que disse que fidelidade é promessa de que tudo vai dar certo na sua vida? Você lembra do apóstolo Paulo? Homem fiel, dedicado, pregador, apóstolo. Até o 3º céu ele foi, mas foi perseguido, foi apedrejado, até quase morrer, foi traído, foi preso, foi chicoteado,
foi injuriado e terminou a vida sendo decapitado pelo Império Romano. Homem fiel, mas que só era rico financeiramente, que só tinha uma vida estável até o momento que ele creu em Jesus, porque depois que ele creu, não houve mais estabilidade financeira, houve somente luta atrás de luta. Meu irmão, Deus não é nosso escravo. Deus não é um gênio da lâmpada que você o procura toda vez que você quer uma bênção. Ao mesmo tempo, nós também não somos adeptos da teologia da miséria. Se a gente não crê na teologia da prosperidade, nós também não cremos na teologia da miséria, onde tem gente que pensa que crente não pode ter dinheiro e que precisa viver passando necessidades. Sabia que tem gente que pensa assim? Não, crente, se ele for rico, ele não é crente. Crente, para ser crente, tem que passar necessidade. Aonde, meu irmão? Te converte. Não é pecado ter dinheiro. Se for da vontade de Deus, você pode ser muito rico. Se for da vontade de Deus, você pode ter uma conta bancária recheada. Se for da vontade de Deus, você pode ter um grande patrimônio, vários bens materiais. Se Deus quiser e for propósito dele, Ele pode muito bem te abençoar dessa forma, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele dá esse ouro e essa prata a quem Ele quer. Ele também se agrada em abençoar seus filhos materialmente. Deus abençoa seus filhos, mas se isso acontecer, não é porque você de forma pecaminosa. Que coisa triste. Quando Deus nos abençoa e a gente usa a bênção de forma pecaminosa, ao invés de usarmos essa bênção para honrar e glorificar o nome do nosso Deus, Deus vai lá, aí nos dá o dinheiro, e nós o usamos para tudo, menos para investir no reino de Deus. Já viu isso? A gente faz tudo com dinheiro, e coisas corretas, tá? A gente compra roupa, não tem problema nenhum. A gente compra uma roupa, compra um carro, não tem problema nenhum. A gente compra até certas coisas sem utilidade. Eu vou abençoar, você vai receber muito bem. Eu vou te abençoar. Sabe o que é que tem muito crente fazendo? Ele recebe de Deus, é de obrigado, Senhor. Aí ele faz tudo, mas ele não oferta, ele não dizima, ele não investe no trabalho da igreja, ele não bota R$1. Por quê? Porque não, o dinheiro, não. Para a igreja, para quê? Para enriquecer o pastor? Nós não queremos ver a igreja crescer, já parou para perceber? Espiritualmente, mas também materialmente e financeiramente, parece que nós não queremos ver a igreja crescer. Nós queremos que nós estejamos crescendo financeiramente, agora a igreja, não. Deus nos dá o dinheiro, aí quando chega o período de férias, já viu isso aí? Para a gente descansar, depois de um longo período de trabalho, o que é que a gente faz? A gente tira férias até de Deus, porque a gente deixa de ir para a igreja nas férias. Já viu o crente que faz isso? Eita, vou entrar de férias, aí no domingo ele não vai para a igreja, porque ele está de férias até de Deus. Deus, eu não vou para a igreja não, domingo não, porque eu estou de férias. Eu vou para a praia, eu vou para a piscina, vou passear no shopping, mas para a igreja no domingo eu estou de férias. Aí ele tira férias até de Deus, do Deus que deu o dinheiro para ele e deu as férias para ele. Enquanto nós passamos necessidade, percebe que muitas vezes nós somos fiéis e fervorosos. Quando o negócio está apertando, a gente lembra de orar. Senhor, tem misericórdia de mim, a gente busca a Deus, Senhor, me acuda, me socorre. A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente vai à igreja, a gente pede oração para o pastor, Senhor, me ajuda, porque estou enfrentando uma luta na minha casa, na minha família. Mas quando a bênção chega, quando o dinheiro chega, quando o bem material chega, quando o livramento chega, seja o que for, o que a gente faz? A gente deixa de orar, a gente deixa de ler a Bíblia, a gente deixa de ir à igreja. Por quê? Porque o nosso interesse era a bênção e não o Deus da bênção. A gente estava interessado no que Ele podia dar e não em quem Ele é. Já percebeu que a gente se esforça e se sacrifica muito mais quando isso nos dá retorno financeiro? Quando se trata de ganhar mais dinheiro, de ter bens materiais, quando se trata de comprar um telefone novo, iPhone 17, olha agora, telefone novo. A gente está disposto a fazer qualquer coisa quando nós temos retorno financeiro. A gente está disposto a fazer tudo, qualquer coisa. É uma pena, sabe por quê? Porque esse mesmo esforço muitas vezes não existe para o nosso Deus. Se chove no domingo, não vou para o culto hoje não. Às vezes é só uma garoazinha que está dando, não é nem uma chuva grande, mas não vou não, deu frio. Se chover os 4 domingos do mês, a gente passa os 4 domingos sem cultuar, porque a gente não vai sair de casa na chuva para cultuar a Deus, né? Para quê? Que coisa sem noção. Se você chega em casa cansado durante a semana,
Aí tem lá, olha, hoje tem programação da igreja, tem culto. Tem o culto de oração toda quinta-feira, né? Ah, Senhor, eu não vou não, estou muito cansado, Senhor. Eu não vou sacrificar o meu conforto e o meu descanso para ir para a igreja, participar do culto de oração. Para quê? Deus não merece que eu sacrifique o meu conforto, o meu descanso, as minhas 2 horas assistindo Netflix ali antes de dormir, para ir para a igreja, frequentar um culto de oração, que nem é tão importante assim. Para que eu vou orar ao lado dos meus irmãos em Cristo? É besteira, é bobagem, é melhor ficar em casa assistindo televisão. Se durante a semana tem alguma coisa, olha, tem alguma coisa, vamos trabalhar, vamos fazer um trabalho da igreja. Ah, não vou não. Estou dizendo que é todo mundo, tá? Obviamente. Mas tem gente que passa por isso. Tem alguma coisa da igreja? Vou não. Ah, então vamos para a pizzaria? Aí eu vou. Percebe? Isso aí são só alguns exemplos de quanto nós costumamos trocar Deus pelo mundo com facilidade. É muito fácil. Não precisa de esforço, a gente troca Deus por outra coisa de forma muito fácil. Nós amamos o mundo, amamos o dinheiro, amamos as coisas materiais e deixamos de amar a Deus. Meu querido irmão, o dinheiro passa, os bens materiais se acabam, mas lembre-se de uma coisa muito importante: a nossa salvação permanece para sempre. Por isso, meu irmão, não coloque a sua esperança nesse mundo, nem nos tesouros desse mundo, nem nas pessoas desse mundo, porque a nossa verdadeira esperança se chama Jesus Cristo. Pare de amar esse mundo, meu irmão. Os nossos olhos devem estar postos na eternidade. Ame a eternidade. Você lembra do que a gente cantou, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus? Isso deve ser uma verdade na sua vida. Você não pode cantar isso da boca para fora, porque senão vai ser pecado. Você tem que cantar com sinceridade, dizendo: vem Senhor, porque eu quero estar com o Senhor. Eu não me importo se vai passar o meu dinheiro, os meus bens materiais, eu quero estar com o Senhor. Se o seu dinheiro é muito, meu irmão, que bênção, mas lembre-se, não faça dele o seu Deus, porque senão você pode estar correndo o risco de acabar sendo consumido pelo fogo no inferno. Dinheiro não é tudo na vida. O dinheiro não vai valer de nada se você for condenado por Deus. Você acha que a sua conta bancária recheada vai te salvar das garras do inferno, onde a ira de Deus vai se manifestar? Não vai. Se o seu dinheiro é pouco, lembre-se que você será recebido nos céus pelo seu Salvador. Lembre-se que você receberá a coroa da vida, que está reservada para todo aquele que crê no nome de Jesus. Naquele grandioso dia, meus irmãos, nós estaremos lá e nós diremos: valeu a pena confiar no Senhor, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena amar mais o Senhor do que as coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nós descansaremos com Ele para todo sempre. Nós o ouviremos dizer: venham benditos do meu Pai, há lugar para vocês. Nós estaremos diante dele, face a face, diante do nosso noivo, diante do Redentor da nossa alma. Por isso, meu irmão, não se desespere, porque nós somos o povo mais rico desse mundo. Da mesma forma que não valeu a pena confiar na força do navio Titanic em 1912, nós também não devemos confiar nos tesouros dessa terra. A nossa esperança deve estar bem firmada em Cristo Jesus por toda a eternidade. Amém?